Olá, meu nome é Thiago e irei fazer uma apresentação sobre a linguagem de programação Groovy. Para organizar, o meu índice será feito da seguinte forma. Primeiro irei tratar sobre a introdução, depois uma motivação do porquê da linguagem ter sido criada, irei apresentar também as características específicas dessa linguagem, um exemplo clássico de Hello World e outros exemplos que motivam e mostram o que tem de específico da linguagem. Bom, primeiramente então, sobre a introdução. Essa linguagem ela é orientada a objetos, possui uma sintaxe extremamente semelhante à Java e ela tem uma integração também fácil com Java, porque ela foi desenvolvida com base nessa linguagem Java. E ela também é utilizada por grandes empresas como Netflix, Sony e Oracle. É possível visualizar outras empresas que também utilizam Groovy no próprio site oficial que contém todas essas informações. Uma motivação e um breve contexto histórico. Em 2003, quando essa linguagem foi criada, tinha muitas outras que estavam fazendo sucesso, como o Ruby e Python, que elas são linguagens rápidas e dinâmicas que é bem mais amigável para uma linguagem humana. E elas também são utilizadas para fazer script, que é bem mais rápido, porque em Java, por exemplo, só para você fizer um Hello World, você tem que criar muitas linhas de código especificando toda a estrutura de classes. Então ela foi criada por James Strachan, que na época viu essa grande necessidade, já que muitos códigos já foram criados em Java, e todos esses códigos possuíam utilidades bem definidas e complexidade de alto nível, ou seja, seria uma perda muito grande para os programadores ter que remover todos esses códigos e programar de novo. Bom, sobre as características específicas, ela é bem maleável, então assim você pode ou não usar tipagem estática e dinâmica. Isso faz com que o programa fique bem fluido e você consegue definir ou não, por exemplo, se sua variável vai ser do tipo int, ou você pode não especificar e depois mudá-la para uma string. Ela também usa implementações nativas para listas, arrays associativos, vetores e expressões regulares. Essas expressões regulares são interessantes porque elas são bem poderosas e deixam o código bem mais limpo. Então você consegue utilizar expressões regulares para filtrar uma string, por exemplo, caso você queira pegar só os números dela, sem precisar deixar um monte de replace ou substrings, entre outras funções implementadas em Java. Ou seja, o seu código vai ficar mais fácil de entender, tanto usando listas e arrays, vetores, quanto as expressões regulares. Uma outra alternativa implementada exclusivamente de Groovy em relação a Java, tendo em vista que Groovy foi feito para facilitar a programação Java, é as closures. Essas closures são uma característica muito forte hoje em dia, por exemplo, em linguagens como JavaScript, e que tem como objetivo utilizar variáveis fora do escopo de uma função. Ela é semelhante também a funções e métodos criados atualmente que você pode criar. Tem uma outra característica também interessante que é a sobrecarga de operadores. Em Java, ele permite que você faça a sobrecarga de métodos. Então, por exemplo, se você quiser ter você tem uma classe pai, você cria uma classe filha e quer mudar o método, você especifica com override. Em Groovy permite também a sobrecarga de operadores, porque você pode definir que o operador de soma, o operador mais, além de somar dois números inteiros, concatena duas strings. Então você pode utilizar desse conceito para mudar os operadores, já pré-definidos pela linguagem. Uma outra característica também muito importante dessa linguagem é que ela permite utilizar programação de scripts, o que faz ficar bem mais rápido o código e que você escreve bem menos, ou seja, você não precisa criar classes, por exemplo, você pode chamar funções ali diretamente, de forma parecida com Python e Ruby. Vamos então sobre os exemplos clássicos das linguagens de programação, que é o famoso Hello World. Mas primeiramente existem duas formas de se fazer isso em Groovy.
Você pode fazer de forma parecida com Java, que é criando classes, ou você pode fazer em forma como normalmente se faz em scripts, que você executa uma linha de código e consegue executar o comando. Então, primeiro é preciso criar uma classe, você especifica o tipo dela, se ela vai ser pública, privada ou protected, especifica o nome class e o nome da classe, que normalmente começa com letra maiúscula, nesse caso aqui em Hello World. Depois disso, então, você pode criar atributos, e aí você define também se ele vai ser público ou privado, o tipo dele e o nome que você dá, nesse caso, da variável é hello. Então, você pode criar um construtor, que eu chamo o construtor aqui que tem o nome da própria classe, ou seja, segue o mesmo padrão da linguagem Java, e você então atribui um valor. Como essa classe tem o objetivo de falar Hello World, então meu construtor já vai atribuir a string Hello World para o meu atributo. Você pode criar gets e sets, que por padrão, se você não especificar, a própria linguagem cria para você, mas nesse caso aqui eu criei um método getHello, que nesse caso não precisaria, né, porque o hello é uma variável fixa, e o objetivo dessa classe é só imprimir. Então o principal método dela vai ser o void imprime hello. Nesse caso vai dar um println hello, que o hello tem o valor de hello world. Então é preciso então depois criar uma outra classe, uma classe main, por exemplo, que vai ter um método padrão, igual em Java, public static void main, com os argumentos que podem vir da linha de comando. E aí você precisa criar um tipo, declarar um tipo da classe para você criar um objeto e chamar um new hello world, new classe. E aí você consegue utilizar os métodos padrão desse objeto. Bom, a forma mais prática de se fazer isso, então, é não utilizar classes, é dar um println hello world. Isso é bem mais simples. Para executar esses códigos, normalmente a extensão deles é .groove. E aí, ao instalar, né, a linguagem, seguir a documentação, para compilar eles, você simplesmente precisa escrever groove, nome do arquivo, .groove. Mas é interessante ressaltar que como essa linguagem é feita em Java e roda na JVM, na Java Virtual Machine, você precisa também instalar o Java. Então você não consegue rodar Groove sozinho, você precisa antes ter instalado algum Java na sua máquina e ter definido toda a questão de variável de ambiente também, o Java Home, no seu computador, seja ele Windows, Linux ou Mac. Por exemplo, um exemplo importante aqui, que é utilizando uma closure, você define uma variável, sem precisar especificar o tipo de retorno dela, por exemplo. Nesse caso, como não tem nada aqui, ele já automaticamente preenche como void. E você lá dentro só coloca um println welcome to closures, por exemplo. E aqui embaixo você chama ela como se fosse uma função. Mas isso aqui na verdade é uma variável. Um outro fator interessante de característica dessa linguagem é que você não precisa utilizar ponto e vírgula para indicar que está no final da linha de execução de um comando. Mas isso é opcional também, se você colocar não tem problema. Tudo isso, quando foi criado pelo James, ele pensou em algo que realmente fosse útil, rápido, simples e sem precisar jogar fora tudo que já foi programado pelos programadores aí em Java, que tinha uma comunidade muito grande. Um exemplo 2 aqui também, falando sobre closures, é a gente criar uma função multiplica e essas closures permitem passar parâmetros igual em métodos mesmo. Então você pode passar aqui o parâmetro x e y e retornar x vezes y. E você pode ou não declarar o tipo desse parâmetro aqui previamente. Aqui no final vai fazer a mesma coisa, vai dar um println e multiply 2 e 4, por exemplo, vai retornar 8.
Uma outra característica muito interessante é que você não passar nenhum parâmetro na sua glossary, ele vai automaticamente definir um parâmetro IT. E esse parâmetro ele recebe como default nulo. Então, se você, por exemplo, não passar nada nesse imprime hello, ele vai imprimir só hello. Mas se você quiser imprimir alguma coisa, você pode chamar hello, aí passa como parâmetro word, ele vai imprimir hello world. É muito interessante isso, porque às vezes funções você chama parâmetros e não especificamente você sabe se vai ou não usar ele. Então, assim, é uma forma implícita de usar parâmetro. E por padrão é sempre com esse nome, IT, é uma palavra exclusiva da linguagem. Esse exemplo 4 trata de um assunto muito interessante, porque você pode passar quantidades de parâmetros que indefinidas, ou seja, vamos supor que você não sabe quantos parâmetros você vai precisar usar. Então você coloca o tipo do parâmetro, por exemplo, 3 pontos e o nome da sua variável, nesse caso args, que é comum como os argumentos, né? E então aqui nessa função ele dá um return args.sim, que ele já soma todos os números dentro desse args, que é um vetor de inteiros. E então, quando você chamar um add_all, você passa os números que você quiser e pode ser 3 ou mais, ou até menos, não tem problema. Isso é definido de forma dinâmica. Aqui é um exemplo de você utilizar a tipagem dinâmica que eu já até utilizei nos slides anteriores, mas só para ficar definido, então, você coloca um def x igual a 5, e aqui você pode fazer um x, recebe uma string qualquer. E se você der o println, vai retornar certinho. Isso é um diferencial da linguagem Java, que se você fizesse isso, ia retornar erro, porque você não pode atribuir uma string numa variável do tipo inteiro. Ou seja, essas tipagens são definidas em tempo de execução pelo compilador. E uma outra questão interessante é que você pode usar de conceitos como overflow e underflow. Nesse caso, caso você crie, por exemplo, 3 variáveis e atribua um valor a cada uma delas, se você não especificar o valor à sua terceira variável, ele será automaticamente preenchido como nulo. Então, no caso aqui, a variável C, como ela não teve nenhum valor atribuído, ao dar o println nela, ela terá seu valor nulo. Um outro exemplo muito interessante a ser destacado, que Groovy suporta em relação a Java, é manipulação direta de dados em JSON e o XML. Então, se você tem aqui, por exemplo, uma classe já criada em Groovy, que você pode importar e usá-la livremente, que é a JSON Output, que ela nada mais faz do que converter um array em JSON. E quando você der um println, por exemplo, você vai ver no formato que ao invés de ter os conchetes, vai ter as chaves e, entre aspas, o atributo do JSON, com 2 pontos o valor, vírgula, o outro atributo, 2 pontos e o seu valor, fecha chaves. Esse formato, que é o JSON, JavaScript, que é um JavaScript Object, é muito utilizado atualmente, principalmente, claro, pela própria linguagem JavaScript, que permite uma manipulação extremamente fácil entre as linguagens de programação e até mesmo para salvá-los depois no banco de dados. Portanto, essa é uma vantagem muito boa de Groovy em relação a Java, porque como esses dados são muito utilizados, pode ser que uma pessoa dê o arquivo de todos esses dados num ponto .json ao invés de um ponto .txt, por exemplo, e você consegue facilmente manipulá-lo, basta converter e usar. Outro caso também interessante, que é o XML, que é muito usado até mesmo em Java, o Groovy consegue converter ele entre suas variáveis e facilmente você pode usá-los. Então essa é uma outra vantagem também de se utilizar Groovy. Outras coisas interessantes a ser ditas, por exemplo, igual nessa função aqui, ele usa o comando assert
Esse comando, ele faz o seguinte, ele retorna true ou false. No caso aqui, ele está falando adial 12, 10, 14 igual a 36. Se for 36, que é true, ele não faz nada, continua o programa normalmente. Mas se for false, ele vai retornar, vai encerrar o programa e vai retornar uma mensagem de erro no terminal especificando qual é o valor dessa variável que está sendo comparada. Isso é muito interessante e foi pensado por James no tempo de implementação da LP, que na época estava crescendo muito a ideia de fazer testes automatizados. Então, você consegue, por exemplo, encerrar a aplicação ao ver que teve uma variável com um valor errado. Mas, ao mesmo tempo, você consegue também ver qual é o valor que ela tinha, o que ajuda na depuração do código, por exemplo. Então, esse é um conceito também diferencial de Java, que facilita muito na programação. Bom, então a conclusão. Groovy é uma principal linguagem alternativa a Java, sendo bem semelhante e permite reusar tudo aquilo que já foi utilizado na linguagem. Então, se você quiser, por exemplo, utilizar a classe Date que foi implementada em Java, você consegue. A integração dela é feita de forma automática, porque o Groovy ele roda na JVM, né, na Java Virtual Machine, e ele também produz bytecode para essa máquina virtual. Então, você consegue utilizar até mesmo classes implementadas pelos programadores, não são classes próprias do Java. E ela também possui um uso bem mais amigável e bem mais humano do que a própria Java, e tem como principal referência na sua criação Python, Ruby e Smalltalk, que eram linguagens que estavam muito crescentes em 2003, mais ou menos, quando a linguagem foi criada. Então, ela ainda por cima garante uma altíssima produtividade, porque ela não perde a sua qualidade, porque mesmo sendo interpretada em Java, e ela tem como grande característica ser utilizada também em outros frameworks muito importantes, como o Grails, que continua com suporte até hoje, que roda aplicações em servidores com comunicações diretas ao banco de dados, ao mesmo tempo que trata esses dados para o front-end, que traz esses dados dos bancos de dados para o HTML, por exemplo. Uma questão que hoje em dia Groovy não está sendo tanto utilizada, porque normalmente essas aplicações em Java são feitas para comunicação direta com o banco. Só que hoje em dia está em alta você criar APIs, você consumir APIs. Então, normalmente você tem dois códigos separados, um código que roda seu front-end e um outro que roda o seu back-end gerando essas APIs. E o front-end vai fazer nada mais do que simplesmente chamá-las e consumir os dados. Então, ela está perdendo um pouco de espaço por causa disso, apesar de grandes empresas ainda usarem, porque ela tem um sistema robusto e já utilizado, muitas aplicações já foram criadas. E uma outra questão também que, apesar de uma importante programação hoje em dia ser, por exemplo, uma programação para mobile e Android ser programado nativamente em Java, a Google preferiu dar uma continuidade diferente. Elas preferiram criar, por exemplo, além do próprio Java, tem um suporte à linguagem Kotlin, que é mais amigável ainda e mais propícia para programação mobile. Então, Groovy perdeu um pouco de espaço nesse sentido. Além disso, temos atualmente programação para sistemas operacionais igual ao iOS da Apple. Eles preferiram seguir na ideia de criar uma linguagem própria, como o Objective-C, e depois criaram o Swift. Ou seja, eles passaram longe do Java, então assim, o Groovy perdeu ainda mais espaço nessa nova área da programação. Sendo que hoje em dia, mesmo tendo frameworks que usam linguagens diferentes para a programação mobile que está em alta,
são aplicações, são frameworks que rodam normalmente em outras linguagens, como JavaScript. Ou seja, Groovy não teve essa pegada de rodar em linguagem, em programações, em aplicativos atuais. Por isso ele perdeu um pouco de espaço e não é tão famosa. Bom, mas é isso. Groovy é uma linguagem importante sim, porque muitas aplicações ainda rodam em Java e ela é uma alternativa muito melhor do que Java, pois é mais amigável. E se você quiser converter todo o seu trabalho já feito em Java, você consegue facilmente, porque ela permite você chamar suas classes ao mesmo tempo. Então, é muito bom. Bom, não tem como fazer perguntas, mas caso tenha alguma dúvida, podem me enviar um e-mail, me mandar mensagem, estou à disposição.